É Número capítulo 20, versículo 2. Agora eu vou ler. Não havia água para o povo. Então, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiravam os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. A gente vai ler até aqui. Hoje a gente vai falar sobre a glória de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre a glória de Deus. Então, queridos, é uma coisa importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente vive tempos tão difíceis, né? A gente vive tempos tão complicados, a gente vive tempos tão doídos, né? Então, eu vou caminhar com você aqui dentro do nosso tema, porque ele é muito importante. Talvez o que eu vou falar hoje, né? Talvez o que eu vou falar agora, talvez você não vai precisar disso hoje. Talvez você não vai precisar disso agora. Mas certamente você precisará em algum dia da sua história. Talvez você está precisando hoje mesmo, quem sabe, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Moisés estava ali. Nesse momento em que Moisés estava, ele já estava mais velho. Ele já estava com bastante idade, provavelmente para mais de 100 anos. Nesse momento que acontece esse evento que nós relatamos aqui, tá? Moisés, você tem que se lembrar que Moisés foi treinado por Deus por muito tempo, tá? Lembra disso? Moisés foi treinado por Deus por muito tempo. Moisés escapa do genocídio. Moisés escapa da morte, escapa do massacre muito cedo, muito bebê. Criado fora da sua família, longe dos seus, com uma cultura que não é a sua, com uma língua que não é a sua. De repente, ele descobre quem ele é, mata um egípcio, foge lá para o deserto de Midian. Lá ele fica 40 anos sendo treinado por Deus, depois ele volta, enfim. Né? O evento que acontece aqui é com um homem separado por Deus. É com um homem que tinha tido uma visão de Deus, que estava exatamente no centro do propósito de Deus. Era onde Moisés conduzindo uma nação nos seus ombros, nas suas costas, que já tinha passado por centenas de dificuldades, lutas, e, ao mesmo tempo, centenas de manifestações de Deus na vida de Moisés, em favor desse povo e em favor de Moisés. De repente, ele chega num lugar. A sua irmã tinha acabado de morrer. Lembra de Miriam? Aquela irmã de Moisés que ficou ali, quando ele era bebê, olhando as margens do Nilo, que ajudou a filha de Faraó a tirar Moisés do Nilo, que provavelmente ela aguçou, né, a mente de Miriam, o desejo de Miriam por ficar com aquele bebê. A irmã dele tinha acabado de morrer. E eles chegam no lugar em que o povo começa a reclamar de novo. Ele já mais velho, já mais cansado, com certeza já com uma experiência, uma carga de experiência com Deus incrível, maravilhosa, que nenhum de nós certamente tivemos até o dia de hoje. E ele se encontra nesse momento, com o povo querendo matar ele de novo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhar em lugares difíceis. Trabalhar através de lugares difíceis. Trabalhar apesar
de lugares difíceis. Trabalhar, embora temos pessoas difíceis ao nosso redor. Seguir no propósito que nós temos, que nós fomos chamados, apesar das situações difíceis, dos momentos difíceis, das pessoas difíceis. Quero te falar uma coisa. Muitas vezes, muitos de nós, às vezes estamos dançando, celebrando, rindo, adorando, cozinhando, né? Fazendo almoços alegres, saindo com amigos. Eu adoro ir para a cafeteria, né? Ir para a cafeteria com amigos, batemos palmas. Mas muitas vezes essa é uma forma, né, de nós estarmos e as pessoas nem sabem que estamos vivendo por momentos difíceis, atravessando por momentos difíceis, vivendo ou convivendo com pessoas difíceis. Entende isso? O Moisés, ele sempre foi um líder comprometidíssimo com tudo, desde a sua criação no Egito. Ele foi uma pessoa extremamente comprometida. E ele foi extremamente comprometido com Deus. Nós vemos isso a história inteira, né? A gente vê Moisés comprometido o tempo todo, esse homem comprometidíssimo com Deus, comprometidíssimo com a nação de Israel, né? A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo a gente vê Moisés dessa forma, né? Mas também Moisés era um homem muito comprometido com o povo. Nada generoso, nada gentil, com o povo reclamão, com o povo que foi ingrato, com o povo que, diante de qualquer mínima situação, queria matar Moisés. A gente vê isso em vários momentos, a gente vê isso em vários lugares. A gente vê isso de várias formas. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, preste atenção. Moisés foi extremamente comprometido com aquilo que Deus entregou e colocou na mão dele, independente do que foi que Deus colocou na mão dele. Nós estamos falando de um homem que falava com Deus face a face. O próprio Deus diz o seguinte: olha, com os profetas, eu falo em sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Será que esse homem não poderia esperar um trabalho mais simples, mais fácil, mais suave, um povo mais fácil de trabalhar com ele? Afinal de contas, ele era o grande Moisés. Afinal de contas, ele foi responsável, praticamente sozinho, por tirar uma nação inteira da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, o homem mais poderoso da terra naquele momento. Será então, e esse homem que falava com Deus face a face, que subiu no Sinai não sei quantas vezes, que Deus falava com ele, entregava para ele as coisas dele, se relacionava com ele, será que ele, por ser quem ele era, ele não esperava? Será que ele não esperava ter um comissionamento mais fácil? Ter uma proposta mais fácil da parte de Deus? Liderar um povo um pouco mais manso? Pelo menos mais grato? Tá entendendo? Alguém está falando ali para mim: Morá, eu vivo com uma família difícil. É muito difícil. Então, você vive com uma família difícil. Moisés vivia com uma nação difícil, né? Então, às vezes a gente pensa: poxa vida, mas eu tenho um chamado. Eu fui chamada para isso. Nós somos chamados para ser donos de casa, maridos, né? Líderes de famílias, chefe de família, né? Líder de trabalho lá no seu trabalho, chefe de talvez 10 pessoas, de talvez 20 pessoas, lá na igreja, liderar isso, liderar aquilo, e às vezes você fica pensando: puxa vida, mas será que não podia ter vindo algo mais fácil para mim? O maior líder de todos os tempos, com exceção de Jesus, óbvio, né?
Mas em questão de liderança, sinceramente, a gente estuda tantos homens no mundo, né, na história mundial. Eu, sinceramente, não conheço um líder tão magnífico como Moisés, e que falava com Deus, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem sempre Deus vai destinar para nós pessoas legais. Nem sempre, né? Deus vai destinar para nós só porque você canta bonito, ou só porque eu ensino bem, ou só porque, né, eu faço as melhores viagens para Israel do mundo. Ninguém faz viagem melhor para Israel do que eu, sinceramente, porque Deus me deu esse talento. Deus me deu esse dom, né? Ninguém ensina hebraico melhor do que eu, porque Deus me deu esse dom. Então não importa o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, né? Nem sempre, só porque nós estamos em determinados níveis de ligação com Deus, ou porque Deus nos entregou determinado tipo de relevância de trabalho, não significa que Ele vai destinar para a gente só pessoas legais, só pessoas com belo sorriso para nós, só pessoas com palavras mansas para nós, só pessoas com boas palavras para a gente. Só pessoas com boas atitudes, só pessoas que vão nos ajudar. E geralmente é o contrário, né? Porque quando você tem um cajado na mão, quando você tem um ministério na mão, quando você tem ciência e consciência dele, pode ter certeza que só vai vir aquela turmazinha difícil para você. Não é verdade? No meio deles, sempre tem os bons. Mas não significa que as pessoas difíceis, elas são pessoas ruins. Deixa eu falar para você. Não significa que as pessoas que são difíceis, elas são pessoas ruins. Elas só são pessoas difíceis. Não significa que elas são pessoas que não merecem a sua atenção, que não merecem o seu carinho, que não merecem o seu cuidado. Elas só são pessoas difíceis. E na grande maioria das vezes, as pessoas que são mais difíceis, elas viveram os maiores traumas, as maiores dores, as maiores dificuldades. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós vivemos tempos em que as pessoas têm abandonado muito os seus comprometimentos. Nós vivemos tempos em que as pessoas têm abandonado muito os seus compromissos em troca do desejo pelo conforto. Esse povo que estava de Israel com Moisés, eles se esqueceram de muitas coisas, de muitas coisas. Eles só pensaram no conforto que eles estavam precisando naquele momento. Eles só pensaram na necessidade que eles tinham naquele momento. E eles se esqueceram que eles eram um povo, uma nação, uma comunidade, caminhando por anos juntos dentro de um deserto. E que, como uma comunidade, como um povo, eles têm compromissos, eles têm deveres para cumprir. E no lugar disto, eles ficaram reclamando, 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 reclamando o tempo todo. O tempo todo que a gente vê a nação de Israel, você vê a nação de Israel que ela é reclamando ali, gente. Agora vamos falar de uma coisa. Muita gente fica amarga com o sofrimento. Outras aprendem, crescem, ficam pessoas melhores. Mas nem todas. Entende? Nem todas as pessoas.